Olá, meus amores, como vocês estão? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao canal Anne e o Oráculo das Estrelas. Eu sou a Anne, vim trazer para vocês esse vídeo porque eu tenho recebido muitas mensagens, é, tanto lá no direct do Instagram, como também aqui no YouTube, lá no canal Ciganos de Capela, sobre a guerra, né? Sobre a visão espiritual, a visão astrológica, a minha visão, né, sobre essa guerra que está acontecendo, né, entre a Rússia e a Ucrânia. Então, entender um pouquinho de tudo isso, né, e saber se... E também estão me perguntando se essa guerra é o segundo ceifador. Então, muitas pessoas têm procurado bastante entender, né, o que são os ceifadores, né? A gente sabe que ao longo de 3 anos, que começou no final de 2019 para o ano de 2023, então vai dar um pouquinho mais, né, que 3 anos, nós teríamos aí 3 grandes ceifadores. Na minha visão, pelo que a espiritualidade vem falando com a gente, né, com todas as pessoas que trabalham com isso, todas as pessoas que estão muito ligadas à espiritualidade como um todo, a gente sabe que ainda vai acontecer muita coisa até o ano de 2057. O ano de 2057, ele é um ano que vai ser muito importante para a gente, como planeta Terra, né, nessa evolução. Eu vou voltar um pouquinho no assunto, né, um pouquinho antes, para quem está chegando, não sabe nada do que eu estou dizendo, está falando o que é ceifador, né? O que é esse ano de 2057, o que é tudo isso. Eu vou voltar lá nos primórdios do ano de 1969, que foi um ano muito importante para a humanidade, que é o ano que o homem, né, pisou na Lua, o homem chegou na Lua, né, Yuri Gagarin junto com Neil Armstrong, né, chegaram lá na Lua. Yuri Gagarin, para quem não sabe, era um russo, né, então vocês vão entender por que tudo isso, né. Então o russo junto com um norte-americano chegaram na Lua, né. Por que tudo isso está acontecendo? O que tudo isso tem a ver com o que a gente está vivendo hoje com essa guerra, né? A orbe planetária, né, a orbe do planeta Terra, é uma orbe que ela o tempo todo contra-atacada, o tempo todo atacada, né, e tem o contra-ataque, o tempo todo atacada pelos reptilianos, pelos draconianos, né, e por seres de muitas outras galáxias e mentes muito maquiavélicas, porque dentro do planeta Terra existe uma energia vril, né? O que é essa energia vril, só para vocês entenderem? Energia vril nada mais é do que o fluido cósmico que forma todas as coisas, né? Toda a consciência. Ela vem do Sol, né? Alguns estudos, né, diz que pode vir do Sol galáctico, pode vir de Nibiru, como pode vir aí das Pleiades, entre outros planetas e outros sistemas, né? E essa energia vril, ela, ao mesmo tempo que ela é capaz de curar, ela é capaz de matar, né? Tudo tem os seus lados, tudo é dual. E aqui no planeta Terra tem estudos aí, né, dentro da espiritualidade como um todo, né? Existe muita energia vril na Amazônia, né? Dentro das pirâmides que existem lá na Amazônia, né? É uma energia telúrica que está lá no bolsão da Terra e pode ser captada aí com uma tecnologia, lógico, né? Uma tecnologia extraterrestre. E essa energia vril, ela é muito ambicionada principalmente, né, por inteligências que não são benéficas, né? Às vezes as pessoas confundem um pouco, acham que planetas muito mais avançados que o nosso, estão em outras dimensões, são todos bons, né? Mas a gente sabe que existem, né, muitos seres que têm uma tecnologia muito superior à nossa e que suga a nossa energia, vem aqui para poder roubar a nossa energia e roubar mentes também, né?
Veio ficção científica, vamos lá, né? Isso também é uma coisa que a gente estuda há muito tempo. E mais ou menos, né, em 1958, 1959, houve aí um concílio muito grande, né, entre a Federação Galáctica, cujo governador do nosso planeta, que era Jesus Cristo à época, houve um concílio para tentar entender, né, e ditar, né, a evolução da Terra, né, ditar os próximos passos no planeta Terra. E ali, né, nesse consenso, nesse concílio galáctico, né, foi pré-estabelecida algumas diretrizes para o nosso planeta. Ainda não é a moratória, né? A moratória ela começa lá em 1969. Então, entre 58 e 59, as diretrizes para o planeta Terra era de observação. Observar como que nós nos portaríamos a partir de então, dentro da evolução. Por que mais ou menos nessa época aconteceu esse concílio? Se a gente for considerar as grandes guerras mundiais, né, a Segunda Guerra Mundial ela acabou em 1945. Em 1947 nós começamos uma Guerra Fria, né, entre Estados Unidos e a antiga União Soviética, que é o que a gente vai falar aqui sobre a guerra da Rússia e da Ucrânia, né? Então, essa guerra lá em 1947, ela terminou em 1989 com a queda do Muro de Berlim. E depois em 1991, que finalizou realmente a Guerra Fria, quando a União Soviética foi desassociada e se formaram 15 novas nações, né? Dentro da União Soviética foi dividida, e a gente teve várias nações aí, né? Bielorrússia, que faz parte da Rússia, Ucrânia, Croácia e assim por diante, né? Tantos países lá naquele bloco da União Soviética, né? Quem gosta de história, né? Quem estudou história sabe bem quando isso aconteceu. Eu lembro que na queda do Muro de Berlim, quem era o repórter da Globo responsável, né, por estar lá naquele momento era o Pedro Bial, assim como ele estava também cobrindo a guerra do Kuwait. E eu lembro que eu era adolescente, né? Eu lembro que quando isso aconteceu, ali teve um grande advento espiritual, né? Uma grande intervenção espiritual. Por quê? Porque era para ter começado uma nova guerra. Né? Era para ter começado uma nova guerra, mas ali a mente humana, os corações e os espíritos que habitavam aqui, nós, né? Já estávamos muito entristecidos, muito magoados, muito feridos com tantas guerras, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, depois Guerra Fria, depois a extinção da União Soviética e tudo mais, né? Teve até países que foram expulsos, digamos assim, né? Teve o boicote às Olimpíadas. Gente, é muita coisa para dizer, não vou entrar a fundo em todas as situações, né? E quando teve esse concílio galáctico, 1958 e 59, os ditames para os próximos passos do planeta Terra seria só de observância. Toda a Confederação Galáctica, todo o Concílio Galáctico, todos os governadores dos outros mundos se reuniram para observar o planeta Terra. E Jesus, governador da Terra, à época, né, ainda vai ficar, eu creio que até 2057, ele junto com Saint Germain, né, ficaram ali, né, Jesus ficou ali o tempo todo tentando intervir para que não acontecesse aí o primeiro grande ceifador. Né? O que são ceifadores, só para a gente entender, né? Os ceifadores é um processo de purificação e limpeza do planeta, para que o planeta possa passar por uma grande evolução, possa ir por um outro nível. A gente sai da terceira dimensão e vai para a quinta dimensão, só que para ir para a quinta dimensão, nós precisamos estar muito mais melhorados. Então, o primeiro grande ceifador era para ter acontecido naquela época, onde metade da população mundial seria ceifada, né? E como isso aconteceria? Se acontecesse uma terceira guerra mundial. A terceira guerra mundial, ela eliminaria praticamente quase todo o hemisfério norte. O que sobraria do hemisfério norte desceria para o hemisfério sul, né? Para recomeçar o mundo.
e o mundo ainda ficaria muito mais tempo, o planeta Terra ficaria muito mais tempo na terceira dimensão, sem conseguir, né, sair de provas e expiações para a regeneração. Quando foi no ano de 1968, aconteceu um outro concílio, né, onde Jesus mais uma vez pediu, né, a palavra e pediu clemência, né, pelo planeta Terra, pediu para que eles não ceifassem, né, para que não deixasse acontecer realmente a Terceira Guerra Mundial, entre aspas, né. Na verdade, nós temos livre-arbítrio para decidir, né, o que a gente vai fazer com o nosso poder e o nosso conhecimento, mas meio que ali naquele momento, né, foi gerada uma moratória. A moratória seria, né, a partir do momento que o homem tivesse a permissão para sair da órbita planetária e ir para o seu satélite natural, para o seu luminar, que é a Lua, ali começaria uma moratória de 50 anos. Se nesses 50 anos não acontecesse a Terceira Guerra Mundial, o nosso planeta começaria a passar de provas e expiações para um planeta de regeneração. Então haveria um salto quântico de terceira dimensão para a quinta dimensão. E o que significa isso, né, esse salto quântico? O que significa passar de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração? Com o tempo não haverá mais mortes, né? A gente vai voltar lá na era de Arão, onde se vivia Abraão, onde se vivia mais de 1000 anos, né? Porque o corpo não seria deteriorado com tantas doenças que nós temos hoje, né? Não haveria mais fome, a comunicação entre mundos seria muito mais simples, mais fácil. Os seres de outros planetas teriam autorização de se mostrar a todos, não só algum grupo reduzido, que é o que hoje acontece, né? Quem aqui já teve a experiência de abdução sabe do que eu estou falando, né? É um grupo bem reduzido. E as abduções acontecem justamente para que a nossa espécie humana seja melhorada, então é tudo tratado cientificamente, né? E mais pessoas teriam acesso a esses mundos e a gente também teria comunicação com todas as pessoas que já partiram, né? Fora a tecnologia que se alargaria, a gente iria para um outro patamar. Se a gente for observar, né, de 1969 para cá, quando o homem pisou a Lua para cá, quanta evolução nós tivemos, né? A gente tem a internet, né? Eu consigo me comunicar com qualquer pessoa do mundo hoje em um clique, muito rapidamente. Antigamente a gente mandava carta, demorava quanto tempo, né, para chegar a carta para a pessoa e depois a pessoa responder. Hoje a gente consegue falar simultaneamente com vários países do mundo. Por exemplo, né, no Japão, agora eu estou gravando esse vídeo às 19h35, no Japão é 9h35 da manhã e eu consigo falar com eles. Nesse momento, se alguém do Japão estiver me assistindo, vai estar assistindo, por exemplo, né, quando a gente faz uma live em tempo real, mesmo com diferenças de fusos horários, né? Então, tudo isso aconteceu ao longo desses 50 anos, né? Toda essa evolução. E se não acontecesse, né, a Terceira Guerra Mundial, a gente passaria de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. O que tudo isso tem a ver com o que está acontecendo lá na Rússia e na Ucrânia? Vou falar dos 3 ceifadores, né? No final de 2017 para 2018, a maioria dos médiums que no astral se encontra para regeneração, ajudar a regeneração do planeta, recebeu algumas informações, né, de que haveria uma grande transformação no planeta. Alguns médios acharam que era justamente essa fase de renovação do planeta e não se atentou muito a muita coisa que iria acontecer. Quem me seguia lá no canal de astrologia, né, eu falei em 2019 que a gente ia ter uma grande conjunção que aconteceu no céu, no signo de Capricórnio, né? A gente teve Saturno, Plutão, né? Marte também ali. A gente teve os planetas maléficos se encontrando nessa grande conjunção e eu falei, né, que toda a podridão que estava no esgoto iria vir à tona. Tudo que estava debaixo do tapete iria vir à tona, né? Então, a gente teria grandes coisas acontecendo no ano de 2029, de 2029, já estou indo além, né? No ano de final de 2019, 2020 e 2021. E eu falei que o ano de 2020 seria um ano chave
para essa evolução do planeta, né? Alguns médios receberam a informação que de 2020 até 2023, né, final de 2019, começo de 2020 até 2023, nós teríamos 3 grandes ceifadores. Eu vou além, tá? Eu falei até em alguns vídeos que eu sentia que esses ceifadores iriam até 2027 e depois até 2057 com outras coisas que iriam acontecer, né? Então, vendo pela minha ótica, mas também da grande maioria dos médios, né? Vamos pensar 3 anos e até 7 anos, né? Quando o Saturno ele faz uma volta completa no seu eixo, são 28 anos, né? Então, a cada 7 anos, a gente tem uma oportunidade de uma pequena revisão, para quando chegar esses 28 anos, a gente ter uma revisão completa de tudo que a gente vivenciou e poder fazer aquela faxina, aquela limpeza, né? Que são os nossos débitos que a gente deve pagar, né? Então, a cada 7 anos chega uma continha revisionária e a gente precisa revisionar alguma coisa e uma continha chega para a gente pagar. Por isso que eu falei, né, que vai até 2027. Dentro desses 3 ou 7 anos que seja, né, a gente teria 3 grandes ceifadores, né? O primeiro grande ceifador foi quando Netuno, né, ali no signo de Peixes, né, que já está há bastante tempo, ele daria o ar da sua graça, trazendo uma grande pandemia. Então isso já foi dito, né? A gente começou a falar disso em janeiro, fevereiro de 2020, porque estourou em 2019, final de 2019 na China. Lá em Wuhan, né, começou a pandemia. Então, esse era o primeiro grande ceifador, né, onde uma grande parte da população iria embora, né, geralmente aqueles de mente tacanha, que não aceitam a mudança, que estavam impedindo também o planeta de passar por regeneração e provas. Não estou entrando no mérito, eu perdi meu pai, eu perdi meu tio, né, eu perdi pessoas importantes, que foram, né? Muitos de vocês perderam pai, perderam mãe, avós, tio, irmãos. Não estou falando que seus parentes, que os seus entes queridos têm a mente tacanha, que não aceitava a evolução, nada disso, né? O que eu estou dizendo é o seguinte, né? Dentro do nosso plano reencarnatório, a gente aceita passar por muita coisa e pode ter acontecido também deles não quererem passar por isso ou aceitarem passar por essa grande pandemia para a purificação do espírito. Tá? Sem julgamento nenhum aqui. O que eu tô passando de informação para vocês é o que a gente recebeu da espiritualidade, né? O que a maioria das pessoas aí receberam da espiritualidade. O segundo grande ceifador é essa energia vril, né? Que viria, explodiria na Terra. E também, vamos lá, né? Também, se a população, pelo menos 15% da população, não tivesse o despertar consciencial, o que é o despertar consciencial, né? A gente viver na era de Aquário. O que é viver na era de Aquário? Pensar no coletivo. Parar de pensar só no umbigo, parar de ter atitudes egóicas e pensar globalmente, ajudando todas as pessoas. Fazer aquilo que Jesus falou quando veio à Terra, né? O que Jesus disse quando veio à Terra? Amai-vos uns aos outros, né? Ame ao seu próximo como a ti mesmo, né? Leve a boa nova para todo mundo. Não guarde só para você a informação, não guarde só para você o seu salto quântico, né? Não guarde só para você a sua iluminação. Muitos de nós, né, estão passando a informação. Nós somos vistos como loucos, né? Se eu falar isso, por exemplo, para grande parte da minha família, eles vão querer me internar. Vão falar, tá maluca, né? A gente é visto como louco, a gente é visto como fora da caixinha, tá faltando um parafuso. Todas essas coisas que eu falo pra você, se eu falar pra grande maioria das pessoas, né? As pessoas vão achar que eu tô viajandão na maionese, vão perguntar o que eu fumei, né? Mas a gente sabia que isso aconteceria, que isso seria assim. Tudo bem, né? Então, segundo o ceifador, além do roubo de energia vril, se a gente não atingisse, né, um patamar de melhora, de salto quântico, de iluminação, de despertar de consciência, a gente teria uma outra pandemia que ceifaria mais uma parte da população. Tá? Hoje, a gente, pelos estudos, pelo que a gente sabe, 7% da população teve despertar de consciência. Não chegamos aos 15%, mas não tem problema, né? Mas esses 7% conseguiu amenizar um pouco essa segunda onda, o segundo ceifador, né? Então, a gente está vendo isso até pela Ômicron, pela Delta, pela Beta,
todas essas outras variantes do vírus, que muita gente está pegando, eu mesmo, né? Eu tive a Omicron, mas não está morrendo, não está sendo ceifado. Né? Então teve uma amortização dos débitos, né? Teve uma amortização justamente porque nós tivemos um salto quântico de 7% da população mundial. 7% da população mundial despertou. Né? Então a gente está vivendo, mas ainda não é o segundo ceifador, ainda teremos. Né? E o terceiro grande ceifador, né, é que a gente vai ter uma estrela irmã do Sol, que vai se aproximar da Terra e vai mexer com as placas tectônicas. Eu tô rindo porque é de desespero, viu, gente? Porque começa a imaginar, né? A gente tem lá nos Estados Unidos algo chamado como falha de San Andrés. Procurem na internet que vocês vão pegar bastante informação. Eu não quis trazer, gente, porque pense, eu precisaria acho que de uns 3 dias para falar tudo com muita profundidade para vocês, né? Então a gente vai ter uma grande mexida aí nas placas tectônicas. A gente vai ter tsunamis, né, enormes. Quem mora na costa litorânea, meu caso, né, pode sofrer muito mais os impactos de quem mora mais para o interior, porque o mar está muito próximo a nós, né? E o terceiro ceifador, pelo que a gente entende, pode ser, né, 25% da população mundial sendo ceifada para que comece realmente uma nova era, né? Não quero ser alarmista, longe de mim, né? Todo mundo vai morrer um dia, eu já nem me preocupo mais, né? Eu só falo assim, eu quero deixar minhas contas pagas, porque eu não quero deixar minhas dívidas para ninguém, né? Seria um fardo para minha família. Quero deixar todos os meus boletinhos pagos, deixo todo o meu legado para a humanidade, tudo aquilo que eu construí, para minha família, né? E vamos embora, né? Porque eu quero ir, quero evoluir. Se eu tiver que ser ceifada agora para ir para um planeta mais evoluído, para voltar para o planeta Terra, para ajudar na nova Terra, amém, né? Que assim seja. Então, esse pode ser o terceiro grande ceifador, né? Mexer aí nessa situação. Bom, o que tudo isso tem a ver com o que está acontecendo lá na Rússia e na Ucrânia? Vamos entender primeiro, né? Que está acontecendo lá, né? Então, desde a Guerra Fria, né, desde a separação da União Soviética, a Rússia não engoliu muito, né? A Rússia é o país com maior área territorial, né? Ela faz divisa com a China, que hoje é um grande apoiador, né? A Rússia ela é uma parte europeia e uma parte asiática, né? Não sei se vocês sabiam, né? A gente às vezes vê só os países asiáticos como o pessoal dos olhinhos puxados, né? Não, vamos lá. E a Ucrânia, ela faz divisão com países da Europa Ocidental, né? Então, a Ucrânia, ela está num ponto muito estratégico, né? Bastante estratégico, comercialmente falando, né? É uma rota onde todo o petróleo é escoado para os outros países, né? E para a Rússia, na verdade, vamos entender aí quem é a Ucrânia, né? A Ucrânia até hoje, ela é considerada o quintal da Rússia, né? Porque a maior parte da população ainda fala russo, a maior parte da população ainda é ortodoxa, faz parte da igreja ortodoxa. Eles tiveram uma separação recentemente, né, da igreja. Metade da população se considera russo, a outra metade não se considera, mas tem medo de falar que não é russo, porque tem medo da Rússia, né? Então é um país de muitos conflitos, né, de muitos embates ali. Para o atual governo da Rússia, a Ucrânia faz parte da Rússia, ela não saiu dali, né? Ela não saiu, ela é. Então, a briga hoje que está acontecendo, a guerra que está acontecendo hoje, é porque a Ucrânia está em conversação, né, com a OTAN. Eu vou explicar para vocês alguns termos para a gente poder entender, né? Então, a Guerra Fria, como eu falei, né, ela começou lá em 1947 e ela durou até 1989. Com a queda do Muro de Berlim, depois em 1991 com a dissolução da União Soviética, né? A União Soviética, 15 pedacinhos dela se
saiu, né, se dissipou, não existe mais União Soviética, e aí a gente tem todos esses blocos que se tornaram repúblicas, que se tornaram democracias, que se tornaram outros países, né? E a OTAN, gente, que é a Aliança Atlântica, né, ou a Organização do Tratado Atlântico Norte, ele foi criado em 1949 para impedir o avanço soviético, para impedir que a União Soviética conquistasse outros países, né, e fosse se tornando cada vez mais poderosa, com armamento, né, com poderio bélico muito grande de guerras que poderia destruir o mundo. Então, a OTAN, ela foi criada para isso, né? E a OTAN, quando ela foi criada, eram 11 países que faziam parte, né, dos membros fundadores. Então, a gente tem Estados Unidos, que encabeça, né? Eu falo que é o capitão da OTAN, né? Reino Unido, França, Itália, Noruega, Países Baixos, Canadá, Bélgica, Dinamarca, Portugal, Luxemburgo e Islândia. Hoje são 30 países que faz parte da OTAN, né? Então a OTAN, ele tem poder militar, né? Tem poder de negociação, e todos os países que fazem parte da OTAN, por exemplo, né, desencadeia uma guerra na Dinamarca. Então todos os países que fazem parte, né, dessa Aliança Atlântica, eles podem mandar os seus militares, né, pode mandar toda a força bélica para ajudar esse país a combater uma guerra, né, para ajudar esse país contra o seu inimigo, né? E o governo russo, eles não querem que a Ucrânia entre para esse bloco, por quê? Porque aí vai ter o pessoal da OTAN lá, né? Então vai ter tropas da OTAN, isso, Estados Unidos, Reino Unido, todos aqueles países dentro da Ucrânia, que aí eles poderiam atacar a Rússia, né? A OTAN, por exemplo, esse poderio bélico, essas tropas militares dentro da Ucrânia poderia ser facilmente usada para atacar a Rússia, né? Então a Rússia está tentando se proteger de todos os lados. Por isso que começou o ataque lá no dia 24, né? De fevereiro, né? Eu não sei quando eu vou estar postando esse vídeo, eu tô gravando no dia 25, então começou ontem, dia 24 de fevereiro, para impedir, né, que as coisas, que a Ucrânia também se envolva com a OTAN, né? Eu até anotei algumas coisas, gente. Eu fiquei assistindo tudo sobre essa guerra para entender um pouco mais, né? Então, essa guerra, gente, é super importante para a Rússia porque ela quer impedir o avanço, né, desse acordo, né? A exigência, né, que eles estão fazendo é que para a OTAN não pegar mais nenhum país do bloco asiático, nenhum país, né, da Europa Oriental, porque tudo isso afetaria a Rússia, né? A Rússia hoje está voltando a se tornar uma grande potência, né? Deixa eu pegar aqui as minhas anotações para trazer para vocês, né? É pesado, né, gente? Mas a gente precisa trazer, né? Eu até trouxe aqui a informação, né, da visão espiritual dessa guerra para a gente poder entender, né? Vamos lá. Bom, primeiramente, né, a Rússia invadiu justamente para impedir também, né, que a própria Ucrânia conseguisse ter poderio bélico para enfrentá-la e também para poder dissolver, né, a OTAN e afastar, né, toda a União Europeia, porque se a Ucrânia entrar nesse bloco, né, da União Europeia, uma vez que entrou, gente, vai se fortalecer demais, né? Recentemente, duas partes da Ucrânia se separaram, né? Eu não vou conseguir falar esses nomes, tá? Donetsk e Luhansk, acho que é isso, né? No leste ucraniano, né? Que é a fronteira justamente bem no leste, onde faz fronteira com a Rússia. E aí, né? O presidente lá da Rússia, ele reconheceu a separação, porque ele quer pegar esses dois novos países, né? Como aliados contra a Ucrânia nessa guerra.
entendendo, né, o grande problema da Rússia contra a Ucrânia, né? A Rússia há muito tempo resiste ao movimento da Ucrânia de aproximação de instituições europeias, tanto a OTAN quanto a União Europeia. Agora, o seu presidente, né, afirmou que a Ucrânia é uma marionete do Ocidente, nunca foi o Estado adequado. Ele exige garantias de que a Ucrânia não se juntará à OTAN, uma aliança militar, como eu falei, né, de 30 países, e para que a Ucrânia se desmilitarize e se torne um Estado neutro, né? Na verdade, ele quer voltar a dominar a Ucrânia, né? Ele quer pegar a Ucrânia como território russo, né? Ele quer dominar tudo isso para ser somente uma Rússia, né? Tudo isso por causa do petróleo, tudo isso por causa do poder, né? O que o poder não faz, né? Como ex-república soviética, a Ucrânia tem profundos laços sociais e culturais com a Rússia, que é aquilo que eu falei, né? E o idioma russo é amplamente falado lá. Mas desde que a Rússia invadiu a Crimeia, né? Que fazia parte da Ucrânia e tomou a Crimeia para si, né? E Sevastopol, em 2014, essas relações se desgastaram, né? A Crimeia fazia parte da Ucrânia, a Rússia foi lá e tomou, né? A Rússia atacou a Ucrânia quando seu presidente pró-Rússia foi deposto no início de 2014. Desde então, a guerra no leste já custou mais de 14 mil vidas, né? Olha isso, né? E agora o presidente da Rússia, né, ele reconheceu, né, Donetsk e Luhansk como territórios separatistas, né? E nesses territórios separatistas, a gente tem muitos rebeldes lá, né? Que para decretar uma guerra mundial, gente, é assim, né? Uma terceira guerra mundial, né? Ao colocar tropas russas em uma área comum com centenas de violações diárias do cessar-fogo, o risco de uma guerra aberta se tornou muito maior. Aí a gente tem, né, a ONU tentando intervir, né, entre outras, né, tentando intervir, mas não pode, né? Se os Estados Unidos começar, pode ter certeza que uma guerra será decretada, né? É complicado, né? Até onde o Ocidente pretende ir pela Ucrânia? Eles não vão intervir por enquanto, né? Os Estados Unidos e outros aliados da OTAN deixaram claro que não tem nenhum plano de enviar tropas, nem pode. A Ucrânia não faz parte da OTAN, né? Não faz parte dessa aliança militar do Ocidente. Então, se eles mandarem uma tropa, pode estar declarada a Terceira Guerra Mundial. Por quê? Quem está a favor da Rússia? A China. A China tem um poder econômico hoje, a gente sabe, né, o tigre asiático, né, o grande tigre asiático, que eles têm um poderio econômico enorme. E para comprar, e para aumentar o seu poderio bélico e ajudar a Rússia, é assim, né? Então, tanto os Estados Unidos como a União Europeia não quer se meter, né, não quer meter a mão nessa cumbuca, né? Só que os Estados Unidos e a OTAN, né, enviaram unidades de combate para países bálticos, né, como a Estônia, a Letônia, a Lituânia e a Polônia. Porque a Ucrânia está em negociação com a Polônia e também com a Alemanha, né? Então, pode ser, né, que eles acabem usando também o poderio bélico desses países, né? E eles estão pensando também em enviar, né, através da Romênia, Bulgária, Hungria e Eslováquia, mais 4 mil soldados para suporte, para ajuda, né? Aconteceram algumas sanções contra a Rússia, né? A Alemanha suspendeu a aprovação do gasoduto, que é a maior raiva, né, do governo da Rússia, né? Um grande investimento da Rússia e de empresas europeias, né, esse gasoduto que levaria petróleo, né, levaria gás para outros países, onde seria faturado bilhões, né, trilhões, sei lá quanto dinheiro, né? E a União Europeia concordou com sanções amplas que incluem 351 parlamentares que apoiaram a decisão ilegal da Rússia de reconhecer as regiões controladas, né, pelos rebeldes como estados independentes no parlamento. Gente, tem mais de 13 fusos horários na Rússia. Vocês conseguem conceber isso? Quantos nós temos no Brasil? 3, 4? Lá tem mais de 13 fusos horários, né? Faz divisa com não sei quantos países, né? É loucura o tamanho daquilo, né?
O que o governo da Rússia quer, né? Ele quer, na verdade, que a OTAN seja mais transparente, que mostre realmente a sua face, que mostre realmente o que está querendo, que não seja manipulador, que os Estados Unidos não se envolva na guerra, porque senão ele vai acabar com a Ucrânia. Ele vai detonar a Ucrânia e vai tomar a Ucrânia para si, né? Dentro da visão espiritual, que a gente sabe, né, quando uma guerra é decretada, por que a espiritualidade não intervém, né? Senão não faria sentido o livre-arbítrio, né? Vamos parar para pensar um pouquinho, né? Quando você vai tomar uma decisão, você toma uma decisão por você mesmo, né? Por exemplo, eu decido se eu quero me divorciar ou manter meu casamento. Eu decido se eu quero deixar meu emprego ou se eu continuo. Eu decido se eu vou para a direita ou vou para a esquerda. A mesma coisa é uma guerra, né? A espiritualidade fica o tempo todo vibrando para que a guerra não aconteça, mas ela não pode impedir uma guerra de acontecer, né? Infelizmente, ou felizmente, eu não sei, né? Quando as guerras acontecem, muita evolução vem junto, né? Muita evolução e muita liberdade também, né? A gente sabe que as guerras acontecem por causa do poder, né? As pessoas querem, os países querem ter o poder, o controle sobre todas as coisas, né? E é permitida entre aspas, né? Como eu falei, a gente tem livre-arbítrio para decidir, né? É permitido que tudo isso aconteça para que a evolução também venha. Como a gente está passando aí, né, por um processo muito grande de evolução no planeta, então as guerras são necessárias, eu coloco entre parênteses, né? Porque não precisaria acontecer dessa forma. Né? Por exemplo, a Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos não teve combate, né? Então poderia acontecer guerras frias sem combate, mas para que a evolução acontecesse, né? Não estou dizendo que foi boa a Guerra Fria, né? Foi bom o fim dela, né? Que acabou com a separação Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental, né? E também com a dissolução da União Soviética, né? Mas as guerras, elas acabam se tornando, entre aspas, necessárias para essa evolução. Não precisariam acontecer se a gente tivesse um pouco mais de evolução mental e espiritual, tivesse dados o salto quântico, né, que a gente espera que toda a população, a iluminação, né, que a população tenha, né, o despertar de consciência. Mas elas acabam acontecendo para que essa evolução também aconteça, né? E também por causa a gente precisa, né, dos ceifadores nesse momento para que a evolução do planeta aconteça, né? Vai desencadear uma terceira guerra mundial? Não é impossível, tá? Há possibilidades. E o que isso vai ter? Por que você está falando sobre isso e a gente está aqui no Brasil, hemisfério sul? A gente não tem nem um poderio bélico. A gente não tem poder bélico, gente. Não tem para combater, não. A gente não tem. Você vê, nós participamos da Segunda Guerra Mundial. Quantos pracinhas morreram na Itália, né? A gente não tem poder bélico para isso, né? Mas por que aqui a gente no Brasil está tão preocupado, né? Se hoje a gente já tem essa alta do petróleo, do jeito que tem, né? E escassez de muitos recursos, né? Vamos relembrar uma coisa que aconteceu recentemente? Vocês lembram da greve dos caminhoneiros? Nós ficamos sem abastecimento, né? Sem abastecimento de combustível, sem abastecimento no mercado. A gente ia no mercado, as prateleiras estavam todas vazias. Vocês lembram disso, né? Foi algo muito recente que aconteceu em 2020, né? 2019, 2020. E se a gente for pensar, por exemplo, né, nessa guerra, a gente pode ficar sem combustível. A gente pode ficar sem petróleo. Né? Muitas coisas hoje são ainda, né, são geradas através do combustível fóssil, né, do petróleo. A gente não tem ainda uma grande quantidade de energia limpa, como energia eólica, como energia solar, né? Se a gente for olhar as casas, né, que tem energia solar, placas de energia solar, quantas são? Gente, 0,00, né? Pouquíssimas, né? Hoje a gente não tem uma energia limpa, né? Nós ainda usamos fóssil, né? Combustível fóssil, ainda a gente usa petróleo
para muitas coisas, né? Se quando falta água a gente paga uma conta de energia absurda, imagina se faltar combustível, né? Vai faltar alimento, porque por mais que os produtores produzam, eles não vão ter como transportar o alimento, né? Então atinge a gente, lógico que atinge, né? Uma guerra lá na Conchinchina, né? Como o pessoal fala, uma guerra lá na Europa Oriental, na Ásia mais oriental, nos atinge? Sim, nos atinge, né? Então a gente precisa todo mundo vibrar amor. Não é porque está acontecendo lá do outro lado do mundo que a gente não tem que se preocupar e vibrar amor, né? Eu tenho ouvido muitas pessoas, né? Vou na padaria, eu vejo lá o pessoal comentando, né? Falar, tá acontecendo lá do outro lado do mundo. Sabe aquela coisa do eles são brancos que se entendam, né? Quando eu escuto isso, gente, eu fico indignada. Por quê? Porque, gente, é a humanidade, são nossos irmãos, né? Se eu faço mal a eles, eu tô fazendo mal a mim mesmo. Se eu não desejo bem a eles, eu tô desejando o mal a mim mesma, né? Então, a gente tem que se preocupar sim, a gente tem que emanar boas energias para eles. Se preocupar no sentido de emanar boas energias, mas não ficar negativo por causa da guerra, né? Pelo contrário, nós que estamos aqui somos a pátria do Evangelho, e você que está me assistindo em Portugal, né, que faz parte da OTAN, né, que faz parte da União Europeia, você que está me assistindo da Itália, você que está me assistindo de Amsterdã ou de qualquer país aí que faz parte da União Europeia, você que está me assistindo no Japão, que está ali pertinho da China também, né? Vamos todo mundo vibrar amor, vamos todo mundo vibrar energias positivas para que essa guerra finde, né? Para que o governo da Rússia, o governo da Ucrânia entrem num acordo, né? E para que também a OTAN e a União Europeia entre no meio termo com esses países, né? Na verdade, seria tão bom se todo mundo entrasse, né? E todo mundo pacificasse, todo mundo se tornasse um só. Eu sei que quando falar nisso em um só, né? Vem aquela questão da... Eu anotei aqui para trazer, né? Algumas informações, deixa eu ver, o ceifador, né? É que é tanta informação, né? Eu queria trazer tanta coisa para vocês, mas a gente vai ficar aqui horas e horas falando, né? A questão da ordem mundial, né? A ordem mundial seria um só governo que governaria toda a Terra, né? Ainda não foi a espiritualidade ainda não é que não aprovou. Eu vou colocar essa palavra aprovou, né? Porque nós não estamos preparados ou temos maturidade para sermos governados por um só poder aqui, né? A nova ordem mundial, né? Que o pessoal fala, né? Que o pessoal acha que está ligado aos Illuminati, não tem nada a ver, né, gente? Mas a nova ordem mundial ainda não dá para acontecer no planeta Terra. Por quê? Porque a gente não tem maturidade para isso, né? Nós não demos o salto quântico, né? Nós não despertamos a nossa consciência. Quando isso acontecer, pode acontecer um só governo para a Terra toda. Então não se preocupem com isso agora, né? A nossa preocupação maior vai ser emanar amor, emanar boas energias, vibrar na luz, né? Para que essa guerra termine logo e para que a gente não tenha a terceira guerra mundial. Porque se ela vier, o terceiro ceifador vai vir mais rápido do que a gente imagina, né? Imagina, quando fala do terceiro ceifador, vocês sabem que eu gosto de ter uma visão muito simplista às vezes, né? Mas que faz com que a gente entenda, né? Vamos pensar nos Vingadores, né? Quando teve, né, o Ultimato, antes do Ultimato, né, da guerra lá, que Thanos estalou o dedo e metade da população mundial evaporou, né? Pense em 25% da população mundial evaporando, sendo ceifada. Isso é o terceiro ceifador, né? Então a gente precisa evitar que essas mortes aconteçam dessa forma, né? Com essa dor, porque a gente vai carregar isso por muitos e muitos anos. As futuras gerações vão carregar esse peso, né? Das gerações atuais terem tomado decisões tão impensadas, né? Tudo pelo poder. Então,
O meu pedido, e o pedido acho que de toda a Confederação Galáxia, de toda a espiritualidade, é para que a gente emane amor, né? E a gente se preocupe sim nesse sentido de vibrar amor incondicional para os nossos irmãos que estão lá do outro lado. A gente sabe que parece que, se eu não me engano, aí 137 mil pessoas, eu não acho que esse número está correto, mas enfim, né? Vidas que foram ceifadas de 2014 para cá, né? 137 mil nas guerras que aconteceram, né? Quando tomou, né? A Rússia tomou Crimeia para si. Pensa se perderem, se forem mais 137 mil vidas ceifadas nessa guerra, né? Então vamos orar, vamos interceder. A nossa oração tem poder, né? E vamos vibrar amor para que isso acabe logo, né? Para que isso acabe e a gente possa viver num mundo melhor, né? A gente possa dar o nosso salto quântico e termos a Terra evoluída, né? Para que esse 2057 seja com muito amor e que a gente tenha não péssimas recordações de tudo que aconteceu até aqui, né? Que a gente tenha boas recordações. Ok, meus amores? Vou deixar aí para vocês os comentários. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem fazer perguntas, deixem tudo aí. A gente faz um segundo vídeo, um segundo, terceiro, um quarto vídeo sobre o assunto, né? Então coloquem aí nos comentários, coloquem também o que vocês estão achando de tudo isso, né? Qual a opinião de vocês? A opinião de vocês é muito importante. E coloquem aí nos comentários, né? A palavra amor, né? Que vocês estão emanando amor para essa uma corrente, né? Vamos formar uma corrente de amor para que tudo isso passe rápido, para que tudo isso termine rápido e essa guerra não se alastre, né? Para outros países e continentes. Ok? Isso foi o resumo do resumo do resumo. Vocês vão ter muita informação, os noticiários estão falando isso o tempo todo, né? Vocês vão ter muita informação do que está acontecendo lá. Evitem ficar vendo muito noticiário, porque vocês vão ter notícias de morte, isso pode piorar, né? Eu assisti, gente, sem brincadeira nenhuma, né? Eu fiquei assistindo durante 10 horas vários podcasts, vários noticiários, e a gente que trabalha com espiritualidade está sempre se preparando. Foi punk, mesmo para gente que está sempre se preparando, né? Imagina para a população em geral, né? Ficar sendo bombardeado com esse monte de informação sobre a guerra, só coisa ruim, né? Então, evitem ver esses noticiários, né? Mas se vocês querem informação, veja algum podcast que fala, né, da evolução, veja algum podcast, algum noticiário que fale do que eles estão fazendo para que a guerra termine. E não de notícias da guerra, né? Quantas pessoas morreram, quantas pessoas estão sofrendo, os aeroportos lotados, das pessoas querendo fugir de lá. Não vejam esse tipo de notícia, né? Vejam, se querem saber, vejam, tem muitos podcasts, né? Tem um aqui, gente, deixa eu ver se eu consigo achar. Um podcast chamado Sócios, tá? Tem no YouTube. É um cara que foi militar, né? E a esposa dele. Os Sócios Podcast, tá? Procurem aí no YouTube que vocês vão ter informações bem bacanas, né? Eles têm um professor, né, da ESPM, tem um outro professor que eles estão o tempo todo ali debatendo, conversando e explicando um pouco mais de tudo que está acontecendo, tá? Eu gostei muito, meu filho já segue há bastante tempo os Sócios, mas a gente já segue por causa de outras coisas, né? O Felipe segue eles há bastante tempo, vocês podem assistir porque tem bastante coisa, né? O Bruno Perini, ele é maravilhoso para trazer bastante informação e ali vocês podem ter informações de tudo que está sendo buscado para findar essa guerra. Beleza? Então deixem aí, né, o joinha de vocês, deixem aí os comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, vem fazer parte da família Capelina. Se inscreva lá nos nossos outros canais, né?
que sempre estamos trazendo bastante informações. Coloquem também nos comentários, né, temas que vocês gostariam de ver aqui. A gente vai trazer mais temas, né? Eu prometi que vou fazer mais vídeos aqui, então pelo menos vou ver se eu consigo fazer pelo menos um vídeo por semana para a gente trazer assuntos em voga do que está acontecendo no mundo, mas também assuntos de espiritualidade e tudo mais, tá bom? Então, meus amores, ó, beijos, espero que a minha fala tenha contribuído de alguma forma para esse momento, que vocês tenham conseguido entender pelo menos um pouquinho, né? Eu trouxe uma pincelada da pincelada e que a gente possa vibrar amor lá para aquela região, tá bom? E para o planeta todo. Então, ó, namastê, gratidão, 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 e a gente vai se encontrando por aqui. Até mais, meus amores. Tchau, tchau.